Os gigantes estão presentes basicamente em todas as narrativas mitológicas da história, independente da sua localização geográfica ou período histórico. E com essa realidade em mãos, podemos nos perguntar, afinal, se estes seres não existiram de verdade, por que estariam descritos em tantas crenças diferentes ao redor de todo o globo? Além disso, segundo o que creem muitos por aí, construções gigantescas e inexplicáveis como Pumapunku, que conta com pedras de 130 toneladas em sua estrutura, Machu Picchu, que precisaria de mais de 5.000 pessoas para construí-la, quando haviam apenas 1.000, e outros grandes exemplos como Göbekli Tepe e a cidade Namadol nunca teriam sido construídos se não fossem pelos gigantes. Mas, teorias à parte, hoje iremos tratar a história dos gigantes sobre a ótica de 5 diferentes crenças. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco e espero que você esteja preparado para esta jornada gigantesca. Os gigantes no cristianismo. Segundo os escritos bíblicos, os gigantes teriam habitado a terra antes do dilúvio. Assim como é descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 4, esses seriam os filhos gerados pelos filhos de Deus após tomarem para si as filhas dos homens, quantas quisessem e sempre as mais belas. Desta união, que em desavença com os desejos de Deus, acabou fazendo com que a maldade se multiplicasse por toda a terra e Deus se arrependesse da sua própria criação, trazendo então o dilúvio para o mundo para que todo esse mal fosse varrido do planeta, deixando apenas Noé e seus descendentes, assim como um casal de cada espécie animal dentro da arca. Mas, para além das passagens bíblicas convencionais, existe o livro de Enoque, o antigo texto apocalíptico hebraico, que apesar de ter sido removido do cânone da Bíblia hebraica e dos cânones bíblicos cristãos, caindo em desuso para a maioria das comunidades religiosas, ainda está presente em algumas versões, inclusive a trazida pela Igreja Ortodoxa Etíope. Esse escrito, que conta com passagens datadas de 300 a 100 a.C., retrata a queda dos vigilantes, ou sentinelas, que, ao chegarem na Terra, acabaram tendo relações com as mulheres humanas e dando vida a homens híbridos conhecidos como humano-angelicais. Tais semideuses eram colocados como tendo uma estatura descomunal de 300 cúbitos, o equivalente a 135 metros de altura. E com o tempo, tal raça sobre-humana, advinda de uma união que, segundo o próprio Deus, nunca deveria ter existido, acabou se tornando colossal e devorando tudo que o homem produzia, sendo impossível alimentá-los e saciá-los, até que em determinado momento, os gigantes acabaram se voltando contra os homens, devorando-os, assim como a pássaros, répteis, peixes e qualquer outro tipo de animal que pairasse sobre eles, para poder comer a sua carne e beber o seu sangue. Na mitologia grega, os gigantes teriam se originado depois que Cronos tentou castrar o seu próprio pai Urano para que ele não pudesse gerar outros filhos monstruosos como havia feito no passado. O problema é que ao realizar o ato com sua foice de pedra, o Titã acabou fazendo com que o sangue do Deus do céu caísse sobre Gaia, a deusa da terra, dando origem a uma nova e terrível raça de gigantes. Em suas descrições, os filhos de Urano e Gaia, que nasceram naquele momento, contavam com um senso completamente terrível e cruel, além de serem dotados de um tamanho devastador, maior do que qualquer mortal que vivera sobre a terra até então.
cuja ganância acabou resultando na Guerra dos Gigantes, também conhecida como Gigantomaquia. Nesse período da história, o gigante Alcioneu teria cobiçado e roubado o gado do deus do sol, Hélios, o que certamente emputeceu o cara, né? Não era para menos, provocando assim a sua ira e fez com que ele exigisse uma atitude de Zeus para que a justiça fosse feita. Depois dessa afronta por parte dos gigantes, os deuses se dividiram em uma guerra que acabou sendo travada, na tentativa de extinguir aquela espécie da Terra. No entanto, Gaia, mãe de todos os gigantes, teria ficado ao lado deles enquanto lutavam contra o Monte Olimpo, chegando a se unir com Poseidon para criar Antaeus, um ser poderoso e terrível que seria invencível enquanto estivesse em contato com a Terra. Mas, mesmo depois de empilharem montanhas e montanhas para alcançarem o Olimpo, os gigantes acabaram perdendo a batalha. Tudo graças à profecia que foi proclamada dizendo que, assim que o filho mortal de Zeus, Hércules, se juntasse aos deuses, todos os gigantes pereceriam, sendo este o herói daquela história que trouxe fim ao legado de Alcioneu e Antaeus. Mitologia celta. Para os celtas, os grandes e devastadores seres mitológicos de tamanho gigantesco eram chamados de Fomorianos. Esse povo lendário habitava as ilhas Ithori e Oleantorai, chegando a invadir em determinado momento a Irlanda, fazendo com que eles se tornassem inimigos do povo dos Tuatha De Danann, conhecidos pela mitologia como sendo o quinto grupo que habitou aquele lugar, as divindades da goidélica irlandesa. E, dentro daquele povo, o gigante mais conhecido foi Balor, o rei dos Fomorianos. Segundo o que dizem sobre as suas características, ele teria um olho no centro da testa e outro na nuca, impedindo que qualquer pessoa fosse capaz de chegar próximo a ele sem que o gigante percebesse a sua presença. Além disso, de acordo com a profecia envolvendo Balor, seria o seu neto quem traria a morte para perto dele. E para evitar que isso acontecesse, chegou a trancar sua filha, Etlin, em uma torre extremamente alta, feita de cristal. Mas, para o seu desespero, aquela defesa não foi o bastante para desfazer o seu destino. Em certo momento, com o auxílio de uma druideza, o guerreiro Cian acabou subindo até a torre e assim engravidando Etlin, que deu à luz a trigêmeos. Depois do nascimento, Balor acabou lançando os seus 3 netos no mar, mas um deles, chamado Lug, acabou sobrevivendo. Depois que cresceu, Lug, que era um dos Tuatha De Danann, assim como seu pai, acabou liderando a batalha de Mag Toreid contra os Fomorianos, na qual acabou decapitando seu avô, usando o seu poderoso olho contra o povo gigante. Mitologia nórdica. Para o povo nórdico, os gigantes, que eram chamados de Jotun, eram apenas mais um dos diversos seres mitológicos da sua crença, que envolviam anões, elfos, monstros, valquírias lendárias. Segundo o que conta a história, existiam 9 mundos, e cada um era tomado por um deus e um reino diferente nos quais as suas espécies mitológicas eram separadas. Nessa divisão existia Midgard, o reino que fazia referência ao planeta Terra e que, por sua vez, era tomado pelos homens sob a proteção da deusa guardiã Jord. Enquanto isso, os Jotun reinavam no seu próprio mundo, que era chamado de Jotunheim, e vivia sob o poder de seu líder, o rei dos gigantes, Thrym. Ao que tudo indica,
O mundo dos gigantes era separado do mundo dos humanos por uma fortaleza de montanhas elevadas e florestas densas. E, além de viverem em seu próprio reino, eles também podiam ser encontrados dentro de outros mundos, como Niflheim, do qual pertenciam os gigantes e anões do gelo, e Muspelheim, que contava com a presença dos gigantes do fogo e seu líder, o Surtur. E assim como na mitologia grega, durante a sua longa existência dentro daquela crença, os gigantes acabaram sendo retratados como avassaladores e poderosos, lutando contra os deuses em várias de suas empreitadas, chegando inclusive a tomar alguns deles em matrimônio, como teriam feito com Freia, a famosa deusa do amor. Além disso, segundo conta a história da sua origem, o primeiro gigante a ser formado pelo caos primeval do vasto abismo de Ginnungagap teria sido o monumental Ymir, que depois que adormeceu pela primeira vez, acabou fazendo com que 2 outros gigantes crescessem de suas axilas, enquanto os seus pés davam origem a um monstro de 6 cabeças. Eu posso dizer que ele ficou bem feio, sem dúvida nenhuma. Segundo o que eles acreditavam, esses teriam sido os seres a dar origem aos diferentes tipos de gigantes que passaram a viver nos 2 outros mundos. Mitologia hindu. Segundo os escritos hindus, existem 13 espécies de modos de existência, também chamados de gunas, e entre elas Sattva, o primeiro de todos os estados no qual coexistiam os ascetas, eremitas, brahmanas, seres celestiais e asterismos lunares. Também seria o responsável por conter os Daityas, a famigerada raça de gigantes canibais. De novo canibais. Em sua história, essa espécie mitológica é colocada como sendo os filhos de Diti, a mãe de todos os Asuras, e o sábio Kashyapa, sendo assim, todos meio irmãos dos Devas, os deuses benignos com quem eles acabaram guerrilhando por conta do orgulho e da ganância. De novo a ganância. Afinal, segundo o que os textos mostram, apesar de nem todos os Daityas serem maus, existia uma rixa entre eles e os Devas. E assim que reconheceu a benevolência sutil que existia em um deles, chamado Kumbhakarna, o deus supremo Brahma acabou concedendo a ele uma dádiva. Mas com inveja daquela situação, os Devas decidiram sabotar a sua audiência e a deusa da sabedoria, Saravati, acabou fazendo com que a língua do gigante se enrolasse no momento de proferir o seu desejo. E nesse momento, ao invés de dizer Indrasana, que era o acento de Indra, deus do trovão, acabou pedindo por uma Nidrasana, que nada mais do que uma cama. Depois de ter o seu desejo concedido, Kumbhakarna passou a dormir por 6 meses consecutivos. A cama já estava ali, né? Ele resolveu. E durante esse tempo, uma guerra fútil acabou sendo travada, como se houvesse alguma guerra que não é fútil. Depois que seu irmão Ravana sequestrou a esposa do príncipe Rama, que seria a reencarnação humana do Supremo Vishnu. Olha, entender essas coisas todas aí é realmente muito interessante. Depois de perceber o erro que cometeu, Ravana teve de usar 10.000 elefantes para conseguir acordar o seu irmão e pedir por sua ajuda. Isso era um sono pesado, menino, 1 tonelada. Mas, quando o fez, percebeu que ele não concordava com aquela guerra, chegando a pedir que Ravana simplesmente devolvesse a princesa. Mas, depois de perceber que não conseguiria colocar juízo em sua cabeça, fazendo com que ele colocasse o orgulho de lado, Kumbhakarna acabou aceitando batalhar ao seu lado
mesmo que acreditasse estar do lado errado da luta, por sua fidelidade fraternal. E depois de uma longa batalha, que acabou com a morte de diversos seres sobrenaturais e divindades do exército de Rama, o príncipe acabou usando uma arma secreta chamada Brahmastra, criada pelo próprio Brahma, que acabou dividindo o gigante em dois, trazendo fim à guerra. Como vocês podem ver, os gigantes permeiam e perambulam o nosso imaginário há muito, mas muito tempo. E se formos falar da presença deles em cada uma das crenças espalhadas pelo mundo, certamente ficaremos aqui contando histórias por mais 1001 noites, o que seria um prazer para mim. Por isso, eu vou ficando por aqui. Se você quiser que a gente desenvolva mais esse assunto baseado em outras culturas, é só você dizer aqui nos comentários pra gente, tá bom? Não esquece que o Pix continua funcionando se você achar que o canal merece a sua força. Um grande abraço, te vejo na próxima.